Via Justiça de hoje fala sobre a aplicação das leis Maria da Penha e de alienação parental na Justiça. Nossos convidados, o juiz Emerson Chaves Mota, da 2ª Vara Criminal de Teófilo Otoni, e a advogada Sofia Miranda Rabelo, 2ª vice-presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Eu começo perguntando para o senhor, doutor Emerson, quais são as dificuldades dos juízes na aplicação das duas leis? Bom, a gente tem dificuldades estruturais, né? A gente tem muito processo, um quadro limitado de servidores. Nem todas as comarcas têm equipe multiprofissional, né? Que é necessária tanto para a Lei Maria da Penha quanto para a Lei de Alienação Parental, mas a gente procura suprir essas falhas. Ela está com muito trabalho, né? Equipes que se desdobram, a gente conta muito com o apoio das prefeituras, né? Especialmente com marcas menores que não têm psicólogo. E, assim, o juiz ele tem uma carga de trabalho muito grande, né? Então, para nós, às vezes é difícil você, diante de um caso urgente, você se debruçar naquele caso com o tempo que é necessário, porque tem que resolver rápido, né? Existem muitos outros casos urgentes, graves na fila, e também o serviço que não é urgente, mas a gente tem que ter produtividade, né? Porque as partes elas têm direito à celeridade, razoável duração. Então, essas dificuldades estruturais, elas acabam sim impedindo que a gente tenha muito tempo também para analisar um caso, para poder estudar. Para isso a gente tem boas equipes de trabalho, né, que nos auxiliam. Então a gente sempre tenta prestar a melhor resposta, entregar a melhor resposta para a parte, né, para as partes do processo. Doutora Sofia, há polêmicas sobre as duas leis. Como elas se convergem, como que elas se enfrentam, como que elas teriam problemas entre as duas? Na verdade, o que eu entendo em relação à convergência dessas leis é uma necessidade de mudança do comportamento nas relações sociais, que é inevitável e é o objeto do direito. E nós temos sempre essa questão para que haja uma sociedade civil organizada, minimamente, e, nesse caso, nas esferas íntimas. Mas a Lei Maria da Penha, ela busca a proteção da mulher nas relações familiares, nas relações domésticas. E a alienação parental, ela tem o objetivo de afastar qualquer ataque, qualquer violência feita para os filhos ou com os filhos em relação aos seus pais. Então, o objeto dessas duas leis, embora seja a violência, uma violência que seja psicológica, que seja física, no caso da Maria da Penha, elas se convergem nesse ponto, mas com focos diferentes, porque pode ser alienadora uma mãe, pode ser alienador um pai, pode ser uma avó. Então, isso depende muito do contexto e de como essas leis podem ser usadas de forma a proteger uma pessoa e não simular situações para que se tenha, eventualmente, uma proteção do Estado. Eu gostaria agora que o senhor analisasse as duas leis, doutor Emerson, em termos de convergência e de divergência. São leis protetivas, né? Eu vejo a Maria da Penha inserida em o mesmo contexto normativo da Lei de Alienação Parental, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso, do Estatuto do Deficiente, da Lei 13431, do Estatuto da Juventude. A gente tem um conjunto de leis protetivas que visam atender aquela necessidade que a Constituição ela impõe para nós de um Estado intervir na família quando for necessário para corrigir a violência, né? A gente sabe que, infelizmente, a violência intrafamiliar ela acontece em larga escala. As mulheres são vítimas, crianças são vítimas, adolescentes são vítimas, né?
os números de violência sexual eles são muito altos, né? Geralmente ela é praticada pelo pai ou pelo padrasto. Então, eu vejo a Lei Maria da Penha e a Lei da Alienação Parental como normas convergentes, como normas protetivas. Agora, na hora de aplicar as duas, evidentemente, a gente tem que se valer dos institutos que elas nos trazem, a gente tem que se valer dos instrumentos que elas nos proporcionam para quê? Para que a gente não venha a incorrer em equívocos, tanto de interpretação quanto de aplicação. Existe um debate sobre a lei da alienação parental ela ser usada para prejudicar os homens, né? Então, a mulher ela faria uma falsa denúncia que estaria inserida no âmbito da Lei Maria da Penha para prejudicar um pai, né? Por exemplo. Mas, ambas as leis elas têm instrumentos para corrigir isso. A gente não pode fechar os olhos para uma denúncia de violência física, de violência sexual, de violência psicológica. Por quê? É porque a gente sabe que os números, como diz o ministro Luiz Fux, no ano passado, lá durante a sessão do CNJ, eles são estarrecedores, né? Eles são assustadores mesmo. Então, como a doutora Sofia colocou, existe uma realidade social a ser mudada, e a proposta dessas leis é justamente contribuir para isso, chamar atenção para o problema e corrigir situações que afrontam a dignidade humana, afrontam a igualdade, né? Afrontam o direito que as pessoas têm à saúde. Tá? Então, elas são convergentes. Fazendo uma aplicação correta, eu acredito que a gente alcança sempre o melhor resultado. Doutora Sofia, a lei de alienação parental, ela coloca em risco mulheres e crianças que denunciam a prática de violência física ou sexual. Ela pode ser uma ameaça às mulheres? Engraçado, ontem eu li que no âmbito penal, toda relação humana é passível de fraude ou de qualquer delito. E isso é uma grande verdade que nós encontramos. Eu não acho que possa prejudicar necessariamente, mas se a pessoa estiver de má fé, ela usará a proteção legal para simular ou obter algo de forma que prejudique especialmente os filhos. A alienação parental, ela visa proteger aqueles que estão em vulnerabilidade, ou seja, crianças e adolescentes, que são inibidos de conviver, de ter com o seu pai ou sua mãe uma convivência harmônica, saudável. E a Maria da Penha, ela vem para proteger violências, num lato senso, violência psicológica, violência física, violência patrimonial, violência sexual, em relação à mulher. A questão do gênero está posta nessa lei para uma proteção dada a uma história, uma cultura que nós temos. O que nós precisamos diferenciar é a alienação parental como uma possibilidade ou com o objetivo de proteção das crianças e dos adolescentes e alienação parental das mulheres, o que não necessariamente inibirá, eu não entendo dessa forma. Entendi. Doutor Emerson, a Lei Maria da Penha, ela tem aplicabilidade híbrida, ou seja, se ela existe na vara criminal, ela não pode ser ignorada na vara de família? A Lei Maria da Penha, ela prevê a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Então, esses juizados que absorveriam toda essa demanda, inclusive as questões de família, quando a mulher estiver em contexto de violência doméstica e familiar, né? A gente não tem esses juizados instalados em todas as comarcas, eu acredito que poucas comarcas têm esses juizados. Aqui em Teoflotone mesmo, a gente tem uma vara criminal, a segunda, né, que recebe os feitos cíveis e criminais da Lei Maria da Penha, é a vara de família que vai resolver as questões de família, mesmo se essas mulheres estiverem em situação de violência doméstica, né? Então, a gente acaba tendo duas varas. A questão é a seguinte: o que o juiz da vara criminal ou da vara de violência doméstica ele decide, o juiz de família ele não vai alterar. Por quê? Porque ele não tem competência. Da mesma forma, o que o juiz de família decide, o juiz da vara de violência doméstica ele não vai alterar, né? Cada um vai atuar na esfera de sua competência.
Pode acontecer, e acontece com frequência aqui na vara de violência doméstica, a remessa de cópia de autos para a vara da infância. Por quê? Porque existem situações que o juiz da infância que tem que tomar medidas protetivas. Tá? Então, a gente tem toda uma divisão de competências que é feita pela lei, né? A lei procura especializar os juízes, né? Para que eles tenham mais conhecimento, uma estrutura melhor de trabalho para que eles possam decidir melhor. Então, a gente tem que respeitar. Agora, eu penso assim, o ideal seria que realmente a gente tivesse os juizados de família, ou melhor, os juizados de violência doméstica, para poder absorver essas questões todas, porque um juiz só, ele tomaria conhecimento do caso, ele teria uma visão mais holística, né? Eu acredito que ele poderia decidir melhor. Como que a senhora faz o contraponto ou analisa essa fala do juiz defendendo um juizado somente? O que eu acho é que o doutor Emerson está dando um depoimento do quão sacrificado está o Poder Judiciário e que nós precisaríamos de políticas públicas para que houvesse efetivamente a proteção, uma situação de instrução e educação de toda a população. Isso não vai afastar totalmente a violência, mas pelo menos não sobrecarregará tanto o judiciário para entender todo o complexo que existe no âmbito familiar. O juizado uno seria muito adequado, porque, afinal de contas, o magistrado está julgando um caso em várias matérias, de várias competências. Então, entender um caso e acompanhar, indubitavelmente, é o mais pertinente, mas nem sempre isso é possível. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes. Via Justiça de volta, hoje falando sobre a aplicação da Lei Maria da Penha e da Lei de Alienação Parental na Justiça. Participam do programa o juiz Emerson Chaves Mota, da 2ª Vara Criminal de Teófilo Otoni, e a advogada Sofia Miranda Rabelo, 2ª vice-presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Doutor Emerson, sobre denunciação caluniosa, o mau uso da Lei Maria da Penha nesse sentido é crescente? A gente teria que ter estudos, né, estatísticos sobre isso. Eu lembro que a doutora Alice Bianchini, assisti algumas lives dela recentes, e ela mencionou uma pesquisa, salvo engano, que aconteceu na Espanha, e lá na Espanha eles apuraram que em torno de 1%, 1,5% das mulheres aqui mente quando ela denuncia a violência doméstica, né? Então, assim, se a gente trouxer essa compreensão aqui para o Brasil, a gente vai perceber que a quantidade de denúncias falsas, provavelmente, ela é muito baixa. Tanto de violência doméstica quanto de violência sexual. A gente tem que entender que os números de violência doméstica eles são estarrecedores, os de violência sexual eles são estarrecedores. Só dados do Ministério da Saúde de 2018, eles indicam que uma criança ou adolescente sofreu violência sexual a cada 3 minutos aqui no Brasil. Tá? Isso é levantamento só a partir dos dados do Ministério da Saúde. A gente teria que ter uma visão mais ampla para a gente poder enxergar o problema. Né? Então, toda denúncia de violência, seja ela física, sexual, ela tem que ser levada muito a sério. A gente não pode pensar partir do princípio que aquela denúncia é falsa, que ela surgiu no curso de um processo para promover a alienação parental. Mas, evidentemente, a gente sabe que a lei nem sempre é respeitada pelas pessoas, existem partes que elas agem de má fé realmente, né? Então isso precisa ser verificado com a máxima cautela, tá? Para evitar também que um pai, ou uma mãe, um avô, um outro familiar, um padrasto, né? No caso da paternidade socioafetiva, ele seja impedido de conviver com seu filho, né? Criança ou adolescente, por causa de atos de alienação parental. Mas a gente não pode partir do princípio que essa denúncia é sempre mentirosa e que a lei de alienação parental é uma lei ruim que veio para prejudicar, ao invés de resolver um problema. Pelo contrário, a gente tem um problema seríssimo em nossa sociedade, que é a questão da violência contra a mulher.
a violência contra a criança, a violência contra adolescente, os números são elevadíssimos, a subnotificação é elevadíssima, existem estudos que dizem que apenas 10% dos casos eles são denunciados, então, quando a denúncia chega, ela tem que ser levada a sério, né? Evidentemente, como todo bom mineiro, a gente vai ter um pé atrás, né? Eu vou desconfiar, mas eu não vou partir do princípio que é uma mentira, né? Eu vou tomar todas as medidas que estão ao meu alcance, enquanto juiz, né? Enquanto profissional do direito, para que o caso seja curado, mas se aquela vítima ou suposta vítima, ela receba toda a assistência que ela tem que receber do Estado, assistência psicológica, assistência social, assistência médica, né? E usar outros meios legais para protegê-la. A Maria da Penha ela prevê, após análise da equipe multiprofissional, que o juiz ele pode suspender as visitas paternas, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, para fazer com que essas leis elas sejam realmente protetivas. Porque se a gente for com medo para cumprir, a lei acaba não pegando, ela cai no descrédito e ela não cumpre o papel que é mudar a cabeça das pessoas, né, a natureza de nossas relações sociais, de mudar a nossa sociedade para melhor. Houve uma alteração na Lei Maria da Penha que permite a opção de se ingressar com ação de divórcio no juizado de violência, excluída a partilha de bens. Como que a senhora analisa isso, doutora Sofia? Eu acho que a prática, na prática isso pode ser uma boa medida, mas sobrecarrega muito os juizados que avaliam a complexidade da violência contra a mulher e darão prosseguimento a uma dissolução do matrimônio. Então, pode ser uma medida que comprometa os casos que já são inúmeros e de alta complexidade, dependendo de estudos técnicos, estudos com o serviço social, com a psicologia. Esses experts que são servidores do Tribunal de Justiça, eles têm uma função enorme em relação às relações familiares, mas especialmente quando há um conflito. E no caso da violência, o divórcio ser ingressado nesse momento talvez seja comprometedor. Ou nós ainda estamos experimentando, né? Qual vai ser o efeito disso? Eu não sei se seria muito... Aí o doutor Emerson pode dizer. O que o senhor acha, doutor Emerson? Eu acho que a lei é excelente. Na prática, já acontece nas comarcas de vara única, né, que um juiz só ele cuide de todos esses aspectos. O divórcio, hoje, ele é compreendido como um direito potestativo, né? Então, assim, eu nunca vi, mas eu entendo que o divórcio ele pode ser concedido até como medida protetiva da Lei Maria da Penha, para reforçar o afastamento do agressor, tá? Para que ele não fique com a esperança de retomar o relacionamento, né? Agora, guarda, a partilha, corretamente, eu acho que fica de fora, mas questões de guarda e alimento de filhos, questão de visitas, eu acho salutar também que permaneça no juizado. O que a lei procura fazer é melhorar o tratamento da matéria, né? Para as partes, fazer com que o processo ele seja mais efetivo. Então, aí vai entrar o papel dos tribunais de implantarem mais juizados para atender essa demanda, né? Se a demanda ela for redirecionada para o juizado, as varas de família provavelmente elas serão uma carga menor, né? Então, talvez transformar a vara de família em juizado de violência doméstica seja uma opção, mas aí são os tribunais que fazem estudos, né, de demanda, de orçamento, para verificarem a viabilidade. Em Minas, a gente tem um excelente tribunal, né? Então, acredito que aqui em Minas a questão está sendo bem encaminhada. Essa situação toda desses números terríveis, né, de violência doméstica, a guarda compartilhada ela está muito comprometida, doutora Sofia? Eu entendo que não, eu não posso entender que esteja, porque a guarda compartilhada ela decorre do poder familiar, da autoridade parental, que é indivisível e são titulares o pai e a mãe. Então,
necessariamente pai e mãe têm a responsabilidade de cuidados, de educação, de convivência, de sustento em relação aos filhos menores. Não há qualquer lei que possa inibir o exercício da autoridade parental. Isso é um direito da criança, é um direito dos pais e um dever dos pais. Por isso, o nosso alicerce é a guarda compartilhada, é o chamamento dos pais para uma responsabilidade inerente à sua função. A exceção é não poder exercer de forma tão próxima ou tão efetiva. Eu acho que, eu acredito veementemente que as situações que envolvam conflitos conjugais e conflitos parentais, em primeiro lugar, deve se verificar o conflito parental para a proteção da criança e do adolescente, que são crianças, são pessoas em uma situação de vulnerabilidade, até inclusive pela idade. Então, isso fica muito claro. Doutor Emerson, a Lei 13.431, ela alterou o ECA, estabeleceu o Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente vítima ou testemunha de violência. Essa lei é aplicada na vara de violência doméstica? Sim, com certeza, né? A gente tem que ter a seguinte visão: a mulher que é vítima de violência doméstica não é só a mulher adulta, pode ser também a criança, o adolescente, pode ser o jovem, pode ser a mulher idosa. Quando a gente fala mulher por questão de gênero, né? Então, aí a gente já engloba o transgênero feminino, o travesti. Né? Então, toda vez que uma criança ou adolescente ela convive em um ambiente de violência doméstica, ela também é vítima daquela violência. Se ela for testemunha daquela violência, ela também é vítima dessa violência. Então, essa criança e essa adolescente, aí ela já pode ser também do sexo masculino, né, ou do gênero masculino, ela também vai ser protegida pela Lei Maria da Penha e pela Lei 13.431, que as duas elas são aplicadas em conjunto. Agora, tem medidas que o juiz de violência doméstica, eu entendo que ele não pode aplicar. Então, a gente encaminha cópia do processo à vara da infância, ao juiz da infância, que é ele que vai definir melhor quais medidas protetivas que cabem naquele caso específico, né, para a proteção daquela criança e daquele adolescente. Só pegando um gancho no que a doutora Sofia expôs aqui para nós, eu penso o seguinte, que a guarda compartilhada, em um primeiro momento, ela é incompatível com a questão da violência doméstica, né? Por quê? Porque se a mulher ela é vítima de violência doméstica e ela precisa ficar afastada do agressor, não faz sentido que eles se aproximem para conversarem sobre a situação do filho. Aí entram medidas que a própria lei traz para poder tentar assim, resolver a situação. A Maria da Penha, ela tem lá como medida protetiva encaminhar o agressor para tratamento psicológico individual, para tratamento psicológico em grupo, né? E os resultados de alguns grupos reflexivos, eles são extremamente positivos, praticamente eles eliminam a reincidência. Então, talvez seja uma forma que o judiciário encontre de fomentar a existência desses grupos. Para quê? Para fazer com que homens que, por uma questão cultural, eles seriam violentos, eles passem a ter condição de se reaproximarem de suas ex-namoradas, ex-companheiras, exercerem a guarda compartilhada, respeitando aquela mulher, tá? Não praticando mais com ela a violência, contra ela a violência. Né? Estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutora Sofia, modificações são necessárias nas duas leis? Eu acho que o que nós poderíamos ter atrelado à lei é uma política pública de conscientização da população de forma a nós afastarmos a naturalização da violência, seja ela psicológica, o que é muito presente na alienação parental, ou psicológica, física, patrimonial, como na Lei Maria da Penha, como a Lei Maria da Penha tenta evitar. Então, atribuir tudo ao legislativo e ao judiciário é muito pesado. Nós não conseguimos modificar situações tão somente com demandas e com legislações. Eu acho que políticas públicas acrescerão,
serão muito positivas para o nosso contexto. O senhor agora, doutor Emerson. Eu concordo com a doutora Sofia, eu acho que ela foi precisa ao atacar o problema, né? A falta de políticas públicas. Essas políticas públicas elas já são previstas até na Lei Maria da Penha, e onde o poder público falta, o Ministério Público e a Defensoria Pública podem entrar, né, com inquérito civil, com ação civil pública, para tentarem suprir essas faltas. E nós, que somos profissionais do direito, tanto a magistratura quanto a OAB, os advogados, o Ministério Público, a Defensoria, né, a gente pode tomar a iniciativa para fazermos aquilo que a Lei Maria da Penha prevê, né, que é a articulação entre as instituições, a integração operacional, para a gente conseguir implantar essas políticas públicas também, né, e fazer com que esse enfrentamento ele seja mais exitoso. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Emerson Chaves Mota, da 2ª Vara Criminal de Teófilo Otoni, com a advogada Sofia Miranda Rabelo, 2ª vice-presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado por sua audiência.